A primeira premissa para a seleção é que haja uma quantidade de volume de cerveja já vendido, já comercializado. Então, a gente está falando aí, a partir de 3.000 litros, já se torna interessante a conversão para o sistema MBF, lembrando que há inúmeras vantagens para aquele que vai aderir ao sistema MBF, porque ele vai ter aí um incremento bem considerável de até 50% na margem dele. Então isso torna-se muito atrativo, torna-se muito interessante. E mais ainda, o que o consumidor tem buscado, que é o UX, que é o User Experience, se torna fantástico, porque você tem lá o tanque na frente do cliente, ele vê a fabricação, ele pode ir até o tanque degustar, como também com formador de opinião, com jornalista. Então a gente tem uma pegada muito interessante para essa adesão. O primeiro tópico é a margem, né? Ele consegue incrementar a margem de lucratividade dele em até 50%, ou seja, se ele compra aí o litro do chopp, um chopp industrial, que é chamado no mercado de mainstream, R$ 15 o litro, até chega a R$ 19 o litro, muitas vezes até com ruptura de abastecimento, ele passa a fabricar esse mesmo chopp com uma qualidade superior, com até 50% de redução nesse custo, né? Depender, obviamente, da locação, da localização, se ele está comprando equipamento, se ele está alocando. Então, isso é uma vantagem sem comparativos no mercado. Não existe outra forma de vender cerveja com um custo tão reduzido como esse. O consumidor, ele vai ter uma experiência totalmente diferente. Primeiro que ele vai estar no estabelecimento dele da preferência, ou seja, se ele foi até aquele estabelecimento, é a marca que ele deseja, e ele vai consumir a marca daquele estabelecimento. Eu gostaria de lembrar que a marca é de propriedade do estabelecimento e todo o processo de fabricação, os insumos, as receitas, é de propriedade da MBF. O aderente a esse projeto, ele não tem acesso à receita. Isso faz com que a gente aumente a barreira de entrada e também a questão da alocação dos equipamentos, ou seja, se houver qualquer problema de ruptura com esse aderente, a gente consegue aí cancelar o contrato, retirar os equipamentos e ele não tem acesso à receita. Mas você pode perguntar, mas não é simples, depois que ele aprender a fabricar cerveja, ele vai lá e fabrica uma outra receita? Não. Porque não é simples a fabricação, é simples para a gente, mas não é simples para o aderente, porque, por exemplo, o malte ele já chega moído dentro da granulametria que a gente entrega ao aderente, então ele não vai ter acesso a saber qual os tipos de malte que tem naquele saco, por exemplo. Então isso faz com que a barreira de entrada aumente bastante e a gente consiga ter uma longevidade nesses contratos da MBF com o bar e restaurante. Nós iniciamos há pouco tempo, né, e veio a pandemia, que obviamente atingiu o setor de bares e restaurantes, mas o setor está literalmente eufórico. Eu posso falar isso de cátedra, porque eu sou fundador de uma das maiores redes do Nordeste, que é a Bonaparte, conheço bem. Fui presidente da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Seccional Pernambuco, durante 4 anos, então eu tenho um network muito grande nessa área. Aqui mesmo, no nosso, uma miniatura do que seriam os equipamentos, onde a gente fabrica a própria cerveja. O escritório da MBF é o primeiro escritório do Brasil que fabrica a própria cerveja. Então a gente tem um showroom aqui onde a gente atrai esses donos de bares e restaurantes, faz degustação, faz happy hour, e está todo mundo muito confiante nesse mercado que vai vir aí já para outubro, novembro e dezembro. Por que confiante? Não só o avanço da vacinação, como também o que os economistas dos principais bancos estão falando do PIB do Brasil esse ano. A gente tem aí uma euforia de consumo que vai durar aí uns 6 a 7 meses, depois vai vir para um patamar melhor do que era antes da pandemia. Você pergunta como que o setor de bar e restaurante vai para um patamar melhor de antes da pandemia? Porque existe um segmento chamado delivery e as plataformas de entrega a domicílio, que são Rappi, iFood, Uber Eats e todas essas plataformas que estão no mercado, que trouxeram um incremento nesse mercado de bar e restaurante.
De que forma? As pessoas, principalmente da terceira idade, não estavam acostumadas a pedir em plataforma ou tinham receio de colocar o cartão de crédito para fazer compra em bar e restaurante através de plataforma digital. E esse mercado veio para ficar. Então, a gente tem um mercado físico que vai retornar completamente em outubro, novembro, dezembro. Um incremento de vendas com essa euforia de consumo, pelo menos acima 20% do que era antes da pandemia, somando-se aí o mercado de delivery. Lembrando que quem fabricar o sistema nessa adesão da MBF, ele vai poder encher os growlers e vai poder entregar em domicílio também. Então, esse mercado das plataformas digitais de entrega a domicílio vai acontecer fatalmente com quem aderir à MBF. A gente tem um contrato, que é o de Fernando Noronha, que a gente fechou aí logo depois que veio a pandemia. A pandemia, como eu disse, já parou todo o mercado, as pessoas pararam para se reinventar, se reanalisar, ajustar as finanças. Nós estamos nos preparando para lançar novamente, aí já pós-pandemia. Vamos colocar um stand da MBF na EFN, que é Expo Franquias Nordeste, agora, que acontece 29, 30 e 31, aqui no Shopping Rio Mar, na cidade do Recife. Lá a gente vai atrair aderentes, é uma feira que circula muita gente, inclusive donos de bares e restaurantes, é muito comum a gente ver esse público circulando, então nós vamos atrair, não só com degustação da cerveja, porque é importante dizer, quando a gente fala no online, é uma cerveja de altíssima qualidade, o investidor está convidado a vir aqui no nosso escritório para, de fato, degustar e provar essa cerveja que, de fato, é diferente. A gente usa só produtos de primeira linha, lúpulo importado, bem diferente da pegada das cervejas industriais, ou seja, a gente vai gerar uma fidelidade muito maior do que geram as cervejas industriais, isso não tem a menor dúvida. Primeiro, eu gostaria de deixar claro que eu só entro em negócios com escalabilidade. Quem me conhece, basta dar um Google e saber quem é Leonardo Lamartine, vai ver que eu só entro em negócio que seja escalável. São redes, a gente opera várias redes de restaurantes, a Bonaparte, a Cowork, que é de culinária asiática, a Capilé, que é uma low price, a Esté 360, que a gente está com 356 contratos, quase 400 contratos assinados. Então, a palavra da vez é escalabilidade e payback rápido. Eu não entro em negócio que tenha payback acima de 24, 36 meses. Então, isso já é para o investidor um alerta positivo, que eu não estaria nesse negócio se não fosse escalável, que não tivesse um payback rápido. Eu digo porque, como eu opero o restaurante há 23 anos, eu sei das dificuldades que a gente tem nas cervejas industriais. Quem tem bar e restaurante sabe o que eu estou dizendo. Ruptura, dependência total de uma tabela de preço que altera a qualquer momento, a qualquer hora. O que a gente está trazendo aqui é a democracia da cerveja. Então a gente vai fazer uma disrupção nesse mercado. Ele é totalmente escalável, porque quando você colocar no primeiro, segundo, terceiro, quarto, o quinto e sexto vizinho vai querer fazer o mesmo projeto. Eu estou há 23 anos trabalhando com rede de restaurantes. Eu vou fazer 24 anos que eu fundei o Bonaparte, na cidade do Recife, uma marca extremamente conhecida, acho que por todos que estão assistindo essa gravação. Eu sou membro do Comitê de Food Service da ABF, Associação Brasileira de Franchise. Então, todos os grandes redes, incluindo aí, inclusive as de fast food, McDonald's, Bob's, Sal e Brasa, o Espeto Carioca, todas as redes do Brasil participam desse comitê, a gente troca muita informação. Eu sei exatamente quais são as dores do mercado. Consultei eles, inclusive, mostrei o projeto, todos eles acharam fantástico. Muitos deles, inclusive, vão aderir, querem aderir ao projeto MBF. Então, a gente tem aí uma estrada já pavimentada. Quando eu falo pavimentada, é porque a gente já tem o modelo de negócio pronto. Essa junção de um tributarista, que é Jadi, de um mestre cervejeiro, que é muito conhecido aqui no Nordeste, que é o Luciano Fialho. Se você pegar quem assina as receitas da maioria das cervejas artesanais aqui do Nordeste, foram criadas pelo Luciano Fialho. E por mim, que minha pegada é financeira, gestão, escalabilidade, gestão de redes e o meu networking nessa área que eu digo é bem grande, né? Pelo fato de eu ter sido presidente da Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, durante 4 anos.